Começando mais um Resenha 90, seu podcast de futebol carioca. Eu sou Samuel Benassi. E eu sou o Luiz Guilherme. E vamos aqui para mais uma semana do futebol carioca, que já começou o Campeonato Brasileiro. Estamos já partindo para a sexta rodada e vamos falar do que aconteceu nessa semana, começando pelo Botafogo. No caso, a gente vai para a quinta rodada agora, só uma pequena correção boba. Mas, enfim, o Botafogo, que no ano passado viveu um ano mágico, campeão Libertadores e Brasileirão, mas que começou meio mal já esse ano, com alguns resultados questionáveis, até que poderiam ter sido diferentes, como o último jogo, que a gente vai falar do empate do Botafogo e do São Paulo, jogando no Newton Santos, que teve aquele horário de 6h30 muito criticado, que o próprio clube pediu para jogar nesse dia. E foi um empate em que os gols do São Paulo surgiram a partir de erros do Botafogo, erros da defesa, que ainda não encaixou nesse trabalho do Renato Paiva, que está, é verdade, há pouco tempo no clube atuando, e já começa um pouco atrasado nesse preparo para a temporada, porque não teve aquela pré-temporada que o Carioca costuma ser para os treinadores e para as equipes. O que atrapalhou o Botafogo foi a questão do técnico, né? O problema da saída do Arthur Jorge do jeito que foi, o Botafogo não conseguiu tão cedo no mercado um técnico para começar esse trabalho, é o que realmente atrapalhou o Botafogo. E quando conseguiu, trouxe um treinador que, olhando assim ao todo, ele é um pouco fraco. Ele não é aquele técnico que, por exemplo, lembra o estilo de jogo do Arthur Jorge, que joga mais para frente, que não tem medo de arriscar. O Arthur Jorge é um técnico mais, como posso dizer, é um futebol mais assim comum, né? Ele não tenta tanto, parece que ele não cria tanto, e parece até que os jogadores não compraram essa ideia dele, né? Um time que antigamente jogava no 4-2-3-1, agora está no 4-3-3, sem às vezes um meio de referência ali para ligar, fazer essa ligação da armação ali para os pontas ou para o centroavante. Então tá muito difícil, né? Antes desse jogo contra o São Paulo, na quarta-feira, também teve a derrota para o Red Bull Bragantino em São Paulo, né? De 1-0, com o gol do Eduardo Sacha. Teve aqui até o lance que o Igor Jesus bate na bola e vai na trave, causa dá uma desviada ali no próprio gramado da arena do Red Bull Bragantino. Mas o jogo em si, o Botafogo criou pouco, parecia que os jogadores estavam desconexos ali com a ideia do Renato Paiva, e a torcida já começa a chiar, né? A ficar um pouco sem paciência para o treinador português, que mal chegou e ainda não apresentou assim um bom futebol. Na estreia dele, oficial, contra o Palmeiras, até foi melhor do que vinha apresentando no começo do ano, quando era o técnico interino. Mas agora já parece que o time está meio perdido, algumas derrotas bobas, como essa para o Bragantino. O próprio empate para o São Paulo começou perdendo e depois correu atrás do empate. Também teve a derrota na estreia da Libertadores, enfim. Eu acho que o começo do trabalho do Renato Paiva é um pouco conturbado e um pouco estranho, assim. E além dessa falta deles comprarem ideia, um fato que chama muita atenção são as escolhas um pouco questionáveis do treinador. Acho que a principal escolha dele, que tem sido criticada, é o Savarino fora de posição, que ao invés de ali ser o meio armador, camisa 10 da equipe, vem atuando algumas partidas pela ponta. Ou então, por exemplo, o Alex Telles, que só agora, nas últimas partidas, perdeu o espaço merecidamente para o Cuiabano, que vinha melhor quando entrava no banco. Então, o próprio exemplo do Patrick de Paula é um dos fatores que tem atrapalhado. O Botafogo até jogou bem na sua estreia contra o Palmeiras, porém o Patrick de Paula não é um camisa 10, e o Botafogo tem essa escalação em que, ao invés de ele atuar como volante, como é de se esperar, ele tem uma função que ele não se sente confortável jogando, ele não consegue criar. Então o Botafogo vem sofrendo também com essas escolhas do treinador que são um pouco questionáveis. O Patrick de Paula não é um jogador para jogar ali naquela função e ele insiste nisso. Então é um pouco estranho, porque de certa forma limita muito a equipe, que já não vem tendo um entrosamento muito bom, porque começou a temporada tardiamente, estreou basicamente junto do retorno do Brasileirão e Libertadores, então sofre com esses impactos. Mas essas escolhas um pouco questionáveis só servem para atrapalhar a equipe, na verdade. O Patrick de Paula, que é segundo volante, né? Um jogador ali que consegue armar, mas não sendo central, né? A peça-chave ali do time. É um jogador que auxilia na armação, junto com o meio-campo ali, por exemplo, o Santi Rodrigues, né? O Almada, que era ano passado.
Mas eu acho ele um bom jogador, mas realmente, como camisa 10, eu acho que não vale a pena insistir. Eu acho que é melhor deixar ele jogar ali naquela posição, mesmo que tenham muito mais jogadores disputando com ele, como o Marlon Freitas, né? Agora no meio do ano deve chegar o Wendel, vindo do Zenit. O time sente muito a falta desse jogador ali particular, como era o Almada, o Luiz Henrique também ali na ponta, que agora é o Arthur, que é um bom jogador, mas não é do mesmo nível do Luiz Henrique, por isso então que alguns torcedores também pegam no pé dele. Mas enfim, Botafogo ainda não consegue empolgar o torcedor, não consegue dar essa esperança. Claro que venceu a segunda partida da Libertadores ali contra o Carabobo em casa, mas parece que não teve aquela virada de chave, sabe? Que o torcedor vai pra cima ali e acredita naquele time, naqueles jogadores. Então a torcida tá um pouco impaciente pelo ano que foi ano passado, mas ao mesmo tempo tenta entender alguma parte. Tá bem dividido isso aí e, assim, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Até porque essa vitória também sobre o Carabobo foi conquistada já perto do fim. Sim. Quando o Patrick de Paula bateu uma falta que desviou e entrou no gol. Então, é claro que isso não tira o mérito da equipe, que jogou melhor que o Carabobo, porém o atual campeão da Libertadores em casa tem que ser muito melhor que o Carabobo. Por exemplo, talvez até era de se esperar uma goleada da equipe, mas foi um 2-0 achado, de certa forma, no final. Então, claro, ganhar é sempre importante, mas se você ganha com um desempenho ruim, já liga um alerta para... É um indício de melhor, então não pode ficar tão confortável só porque ganhou, sabe? Sim. Vamos aqui para os próximos jogos do Botafogo. Agora no domingo, na Páscoa, dia 20 de abril, joga contra o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte. E na quarta-feira, dia 23, contra o Estudiantes na Argentina. São 2 jogos ali fortes, né, contra o Atlético Mineiro, que não vem bem no Campeonato Brasileiro, e contra o Estudiantes na Libertadores, que por mais que não seja mais aqueles bichos papões, mais os times argentinos, mas podem dar sim trabalho, cara. Eu acho que esse ano, eu não sei se o brasileiro ganha Libertadores, não. Tô sentindo que vem da Argentina esse ano, hein? Os dois adversários, como você falou, estão em um momento ruim. O Estudiantes, por exemplo, perdeu o último jogo na Libertadores, perdeu o último jogo e ganhou do Carabobo fora de casa. E o Atlético Mineiro vem sofrendo bastante. Na última partida perdeu para o Santos e também perdeu para o Grêmio, nesse campeonato, que são 2 equipes que historicamente são muito grandes, têm uma tradição, mas que vivem um ano bastante complicado, não conseguem oferecer muito perigo, e o Atlético Mineiro perdeu para eles, apesar do elenco que tem, que no papel é muito bom. Então, como as 2 equipes vivem um momento ruim, imagino que o Botafogo tem que aproveitar, conseguir essas vitórias que são muito importantes até para levantar um pouco o espírito do time, talvez conseguir encaixar melhor com essas mudanças, com o Savarino na posição certa, a troca do lateral do Alex Telles pelo Cuiabano. Pode ser um momento de virada de chave agora para a equipe. Falando agora do Flamengo, a equipe da Gávea vem num momento ótimo, apesar da segunda derrota do Felipe Luiz em sua carreira e a primeira na temporada, depois de uma longa sequência de invencibilidade, que é chocante um pouco pelo momento quase mágico que ele vive, mas que no fundo não muda muito a imagem do Flamengo de hoje, que vem muito bem, é um dos favoritos, acho que tanto no Brasil quanto na Libertadores, e vem de uma goleada de 6-0 em cima do Juventude dentro de casa, com um grande momento da Arrascaeta, o retorno do Pedro marcando 2 gols, na verdade, e também venceu o Grêmio fora de casa. A gente fala um pouquinho aqui melhor sobre esses jogos. O Flamengo conseguiu vencer o Grêmio fora de casa, uma partida, assim, que... Cara, eu assisti o jogo, sei lá, parecia o Grêmio não reagia, e aí o Flamengo dominava o jogo, ficava o Léo Ortiz passando pro Léo Pereira e armava o jogo ali atrás mesmo. Foi um ótimo jogo assim pro Flamengo, e um gol relâmpago, né, do Arrascaeta, e um outro gol, uma jogadaça ali. Ele joga muito fácil, né, cara? É legal de ver o Arrascaeta jogar, e uma fase artilheira. Nesses 3 jogos que ele fez no Campeonato Brasileiro, foram 4 gols até agora. 2 contra o Grêmio, 1 contra o Juventude e 1 também contra o Vitória, um gol que ele faz de biquinho aí para salvar o Flamengo do empate, né? Então, assim, cara, ele joga muito, a gente já sabe disso, e agora nessa fase artilheira ele tá ajudando cada vez mais o Flamengo, e isso destoa muito porque ano passado a gente viu a questão do Gabigol sair do Flamengo e tem toda aquela idolatria pelos gols nas finais de Libertadores, né? Contra o River, contra o Palmeiras quando perdeu, contra o Atlético Paranaense 2022, então assim, era muito ídolo do Flamengo, se desgastou no final, e agora eu acho que o Arrascaeta, juntamente com o Bruno Henrique, que a gente vai comentar já também,
Eu acho que ele já começou a destoar mais do que o próprio Gabigol, se mostrando mais iluso do Flamengo, ficando mais tempo e demonstrando mais amor à camisa, talvez, do que o Gabigol. Mas o Gabigol está no Cruzeiro, não está mais no Flamengo, e vamos voltar para o Flamengo. Falando um pouco só do caso Bruno Henrique, que a Polícia Federal investiga possível esquema de corrupção para receber cartão amarelo, para beneficiar, né, parentes, entes queridos ali em casas de apostas, um problema que a gente está vendo no mundo todo, não é só no Brasil. Tá? Ano passado a gente viu também o Sandro Tonali do Newcastle, que ficou um ano parado por conta disso, né? E agora essa questão do Bruno Henrique, claro que ainda está no campo da investigação, ainda está sendo apurado, mas o Flamengo segue escalando ele, e quando algo sair oficial, a gente vai comentar e as decisões serão tomadas aí pelo Flamengo, né? Se segue com o atleta ou não. Claro que se ele for denunciado e for comprovado isso, ele será banido, e aí a gente vai ver os episódios que vão tomar isso, né? O STJD, juntamente com outras autoridades, vão julgar o caso dele mais seriamente. Mas, por enquanto, tudo é no campo da especulação. Não tem como a gente falar que ele já é culpado se a justiça não fez isso. Exatamente. Caso comprovado, seria um grande desperdício. Até é claro que isso é um crime. E, enfim, não justifica o que eu vou dizer, mas os valores eram baixos, o que surpreende ainda mais, choca mais, porque é um jogador que a comparação entre os valores apostados com o salário do jogador são absurdas. Então, é um grande desperdício. O jogador que, como você falou, é ídolo do Flamengo, está no Flamengo e vem bem nesse início de campeonato. O próprio Arrascaeta ainda não estava jogando nesse início de Brasileirão. E o Bruno Henrique era um dos grandes destaques. O Gerson e o Arrascaeta voltaram. Ele virou um pouco menos destacado, mas continuava bem. Então, seria uma grande perda para o Flamengo, pela idolatria e pelo momento bom que ele vinha também. E é claro que para ele, porque provavelmente poderia ser o fim da carreira dele. Falando um pouco sobre esse jogo do Juventude, esse momento que você destacou do Arrascaeta, foi um jogo em que o Flamengo de Felipe Luiz mostrou as suas caras da melhor forma possível. Você, assistindo os outros jogos, percebe que o jogo contra o Juventude foi muito parecido com as outras partidas. O jeito de criar, o jeito de atacar foi o mesmo. Porém, nesse jogo tudo deu certo. Então, foi um jogo, pro flamenguista deve ter sido lindo de se ver. Para quem não torce pro Flamengo e assistiu também, foi interessante, porque foi um futebol muito, muito bem praticado. O jogo em que tudo deu certo pro Flamengo, o Juventude quase não teve a bola. Quando teve a posse, não conseguia atacar. Então, o Felipe Luiz, que perdeu pela segunda vez na sua carreira como treinador, e, enfim, chamou a atenção. Logo depois, em 2 partidas, conseguiu chamar a atenção novamente com uma grande vitória. E o Flamengo segue muito bem agora no campeonato, liderando o Brasileirão já, com 4 jogos disputados. E, enfim, parece ser um bom ano para o Flamengo pela frente, com um técnico novato, que já dá uns bons indícios desse início de campeonato. O Flamengo franco favorito em vencer todos os títulos que participa. Essa questão do Pedro muito legal, ele voltar a marcar depois de alguns meses parado, quase 10 meses aí, afastado por lesão. E o último gol dele tinha sido em setembro, contra o Corinthians. Bem interessante, ele que já tinha voltado a jogar contra o Central Córdoba na derrota pela Libertadores, mas foi bom porque foi um jogo que já estava vencendo o Flamengo por um placar elástico já na volta do intervalo, já dava 3-0, e aí volta sem muita pressão ali em marcar, somente administrar o resultado. O Juventude não ia causar tanta preocupação para o Flamengo, então conseguiu colocar ele num momento legal, conseguiu fazer gol de pênalti, né, também no último gol. É o Flamengo líder do Campeonato Brasileiro. Agora, os próximos jogos, principalmente contra o Vasco, é favorito a vencer. Eu acho que o Flamengo ele só perde para ele mesmo, cara. Assim, para ser bem sincero, eu não vejo nenhum time hoje no Brasil com futebol, poder aquisitivo talvez até, mas com futebol mesmo, jogando melhor do que o Flamengo hoje. O Flamengo agora pela frente tem o Clássico, como você falou, contra o Vasco nesse sábado, dia 19, e depois pela Libertadores enfrenta a LDU no dia 22, terça-feira, fora de casa, um jogo que pode ser complicado, mas que o Flamengo, pelo seu elenco, pelo grande momento, chega como favorito, claro, né? Mas, enfim, não pode desconsiderar o jogo como se fosse algo super fácil. Mas, na minha visão, chega como favorito nos dois, apesar do fator clássico também contra o Vasco, que a gente vai falar agora, mas que vive num momento bem fraco. Indo agora para o Vasco da Gama, que será adversário do Flamengo neste sábado. É um time que tinha tudo para ter uma semana até tranquila, de certa forma, pela vitória contra o Porto Cabedelo na Sul-Americana na última semana. Venceu o Sport, diante da sua torcida, um placar de 3-1,
Porém, o time já estava jogando mal, claro, conseguiu 2 vitórias e jogando mal. O torcedor estava feliz, mas triste, decepcionado de um lado que o time estava jogando mal, não estava jogando bem, contra um time muito fraco da Venezuela. E um time... Não, claro, o Sport é um time que tem bons jogadores, mas talvez não seja um time para brigar por título como um Flamengo, um Palmeiras, até um Fluminense, um time Botafogo. Venceu por 3-1, com 2 gols de Verratti, claro, o ídolo argentino, que já posso chamar de ídolo do Vasco, é muito querido pela torcida, fez 2 gols, o gol do menino Ryan também. Mas o Vasco não jogou bem e vem jogando muito mal. Mas o torcedor estava ali numa felicidade tranquila, estava tranquilo de certa forma, a gente pode botar até em aspas, porque o time venceu 2 partidas seguidas e ainda estava na parte de cima da tabela quando tinha vencido o Sport. Então estava tranquilo nessa rodada, até pegar o Ceará e perder. E o mais interessante foi o gol de Pedro Raul, ex-jogador do Vasco, que saiu muito mal do Gigante da Colina e agora está voltando a jogar muito bem pelo Ceará. Exatamente. O momento do Vasco é de muita contestação pelo trabalho do Carille. O Ceará, é claro que não deve ser menosprezado, porém o Vasco poderia perder, mas disputando, que não foi o que aconteceu. O Vasco também ganhou do Puerto Cabello com somente um gol, apesar do maior número de finalizações, do maior número de criações. E a vitória contra o Sport, para quem vê o placar até se engana, porque o Vasco teve um jogo muito fraco, teve seus 3 gols, porém não conseguia manter uma forma, um certo conforto, apesar da vitória ao longo da partida. O terceiro gol do Ryan, do Vasco, foi do Ryan aos 80 minutos, e naquele momento, naquele 2-1, o Sport crescia depois daquele gol contra do Hugo Moura no começo do segundo tempo. Então o Vasco, em alguns momentos, teve risco de sofrer um empate, como aconteceu contra o Melgar, por exemplo, na Sul-Americana, naquele 3-3 que o Vasco estava 3-1. Então as vaias ao Carille, mesmo em partidas em que o Vasco ganhou, são fruto disso, desse momento muito ruim do Vasco em questão de desempenho, daquela derrota, por exemplo, para o Corinthians, já no Brasileirão por 3-0, jogando fora de casa, em São Paulo, né? Então, o torcedor vascaíno não consegue ter uma semana de tranquilidade. Essa é a verdade, porque cada jogo parece uma surpresa. O Vasco pode ganhar, o que surpreende, dependendo do adversário, ou pela forma que joga, como a vitória pelo Sport, ou pode perder para o Ceará, por exemplo, com gols de Pedro Raul, o que parece que toca ainda mais na ferida da equipe, porque foi um jogador que atuou no Vasco e não atuou bem. Então, perder com 2 gols dele dificulta mais a semana do torcedor vascaíno. O que mais me deixa agoniado são essas vitórias jogando mal. E aí saber, assim, não... Cara, é bem triste até de falar isso, porque é quase impossível o Vasco vencer o Flamengo, tá? Assim, se acontecer, eu volto aqui no próximo episódio, peço desculpas de joelho pra torcida do Vasco. Mas a gente sabe que o Flamengo deve ganhar esse jogo. Tipo assim, 90% de chances. 98%. Vou deixar uns 2% aí pro Vasco. Então, cara, você sabe que o Carille ou ele vai ser mandado embora agora contra o Flamengo, ou mais pra frente. E aí o torcedor fica naquela e não sabe se torce pro Vasco perder logo pro Carille cair, ou se torce pra vencer, porque é vascaíno, e mesmo assim não sabe quem que vai vir no lugar do Carille. E fica nessa, sabe? Então, tá muito tenso assim pro Vasco. São 2 jogos extremamente importantes, agora contra o Flamengo, depois contra o Lanús, na Sul-Americana, em casa. Então, assim, são 2 jogos-chave ali pra gente saber o futuro do Vasco, se o Carille fica ou se o Carille sai. O treinador muito contestado pela torcida vai demorar para voltar para São Januário. Vai ter o jogo, por exemplo, do Brasileirão, que ele joga em São Januário de novo, caso se mantenha até lá, somente no mês de maio, no dia 17. Então, vai ter uma sequência muito complicada pela frente. Não sei se o torcedor necessariamente vai torcer para o Vasco perder para o Flamengo, para o técnico cair, mas muitos torcedores querem que o Carille saia, porque o futebol que o Vasco apresenta não faz jus ao tamanho da equipe, algo que vem sendo repetido já desde que o Vasco vive esse mau momento, que não é nenhuma novidade, inclusive, mas toda temporada se renova a confiança com a 777 ou com o Pedrinho, por exemplo, na presidência, mas que sempre encontra problemas. Então, com um elenco que parece ser um pouco melhor do que no ano passado, a questão de nomes, por exemplo, com Coutinho e Payet, que são grandes nomes do futebol, apesar da idade, o Vasco apresenta um futebol muito abaixo do esperado, até para quem não é torcedor, que geralmente já cria uma ilusão de que o time é melhor do que parece,
porque no elenco o Vasco tem um elenco, tem jogadores interessantes e que não mostra para o que veio. Os próprios zagueiros, por exemplo, ou o Jair, que teve um ótimo momento no Atlético Mineiro, desde que chegou no Vasco, por exemplo, não atuou muito bem. Então, são momentos complicados. Vai agora para o clássico contra o Flamengo, jogando no Maracanã, torcida dividida. E como você falou, a chance do Flamengo é muito grande. Claro que clássico pode surpreender, porém, nesse caso, a surpresa seria ainda maior pelo momento destoante das duas equipes. Enquanto o Vasco está muito mal, o Flamengo está nos céus, com um técnico amado pela torcida. Então é sim um jogo que pode ser uma demissão, assim como Ramon Dias, no ano passado, caiu depois de um clássico contra o Flamengo, perdeu para o Criciúma e foi demitido, mas, enfim, foi depois do jogo contra o Flamengo. Então, é um jogo que pode ser um grande alerta para o Carille e talvez seja seu último mesmo. E o próximo jogo contra o Flamengo nesse sábado, como já disse, e terça-feira, dia 22, contra o Lanús, pela Sul-Americana. Claro que a gente não sabe como é o momento do Lanús, não conhece muitos jogadores do Lanús, mas sabe que é um jogo difícil por ser um adversário argentino, talvez o melhor adversário, o adversário mais difícil, no caso, no grupo da Libertadores, e vai ser um jogo que deve ser crucial também para o Carille, se ele ainda estiver no cargo. Para finalizar, vamos falar agora do Fluminense, que vem de mais uma vitória, jogando fora de casa contra o Corinthians, e que desde a chegada do Renato Gaúcho como seu novo técnico, mudou os ares da equipe, vem conquistando boas vitórias e em algumas boas atuações, e melhorou, de certa forma, o momento do clube. Desde que saiu o Mano Menezes, para ser mais concreto, o Fluminense está muito bem, são 5 vitórias consecutivas, 4 com o Renato, uma com o Marcão, pela Sul-Americana. E essa semana começou bem movimentada com a vitória do Fluminense contra o Santos. Claro, o jogo não foi dos melhores, marcava o reencontro do Neymar com o Fluminense, ou melhor, o Neymar com o Ganso, que foram os dois que surgiram juntos ali no Santos na época 2010 ali. Mas o jogo também foi mais marcado do que Neymar e Ganso, mas sim com o Neymar e Samuel Xavier. Um duelo já antigo, desde Santos e São Caetano ali, alguns anos atrás, onde o Neymar botou o Samuel Xavier no chão, mas dessa vez os humilhados foram exaltados. Samuel Xavier, além de um grande lateral direito do Fluminense, que não fez um bom 2024, isso é verdade, mas ele conseguiu fazer o gol da vitória. Eu quero aqui, só antes de falar do gol, falar que quem ajudou muito esse gol sair no finalzinho do jogo foi o John Ares, que está jogando muita bola, jogou muito contra o Corinthians, jogou bem também contra o Santos, é verdade, que a bola desviou e aí ele teve que dar um toque ali para salvar a jogada, caiu nos pés de Samuel Xavier, que chutou um desvio do jogador santista, e golaço, um gol para explodir o Maraca e para o choro de Neymar Júnior. O que você falou do Ares é verdade. Hoje é o melhor jogador do Fluminense, um dos melhores no Brasileirão, vem atuando muito bem. Até o final do jogo, por exemplo, nesse lance que você falou, que ele buscou, que ele recuperou a bola, não para de correr, é um jogador que participa muito do jogo, que tem sido um dos pilares, tem sido fundamental para esse Fluminense. Os resultados que o Fluminense conquista tem a participação do John Ares, ele sempre está presente, então merece sim um grande destaque. E uma outra vitória do Fluminense também nessa semana foi no dia 16 contra o Corinthians, jogando fora de casa por 2-0, em que o Fluminense, com um gol de René, outro lateral fazendo gol, e de John Ares fazendo gol de pênalti, venceu o Corinthians fora de casa, que perdeu seu técnico. A gente falou aqui do Ramon Dias mais cedo, ele acabou sendo demitido também, depois dessa sequência complicada que o Corinthians vem acontecendo. Enfim, vamos falar do Fluminense, que jogou bem e conquistou sua 5ª vitória seguida, 4 sob o comando de Renato Gaúcho, que é claro que não implementou uma grande mudança em seus primeiros momentos no clube, claro que não revolucionou a forma de futebol, de jogar futebol da equipe, mas a questão do vestiário, que estava muito conturbada com o Mano Menezes, por exemplo, ele, Thiago Silva, dá para perceber que melhorou. Os jogadores do Fluminense têm jogado diferente e isso tem aparecido também nos resultados, como a própria goleada do Fluminense em cima do São José por 5-0 na Sul-Americana, que é bem expressiva para demonstrar esse momento da equipe do Rio. Não, eu quero só destacar o gol do René, que foi um golaço, o lance do pênalti também. O Fluminense tentou jogar essa partida mais retrancado, isso é verdade, tanto que no segundo tempo o Renato tirou o Lima para botar o Nonato, que é um volante,
E o time jogou até melhor no segundo tempo, conseguiu criar algumas chances. O Corinthians pecava muito na hora de fazer o gol, estava muito mal. Mas o Fluminense jogou muito bem. Teve o gol no pênalti, quase abriu o placar, quase dobrou o placar algumas vezes. Então, assim, o Fluminense jogou muito bem, tá uma fase muito boa. E vai pegar alguns adversários que são, tecnicamente, não melhores assim que o Fluminense. No próximo jogo do Fluminense, por exemplo, é no domingo, na Páscoa, contra o Vitória, 6h30 no Maracanã. Vitória que não vem tão bem no Campeonato Brasileiro. E na quarta-feira vai até o Chile enfrentar União Espanhola. Então, assim, são 2 jogos que dá para o torcedor do Fluminense imaginar conquistando os 3 pontos, tanto na Sul-Americana quanto no Campeonato Brasileiro. E para o Fluminense, cara, a gente viu isso ano passado, é muito importante essas vitórias no começo do campeonato, que lá na frente ele dá um alívio ali pro clube. Claro, o Fluminense não é um time para brigar por rebaixamento, mas ano passado brigou. Então, quanto mais ele somar pontos agora, melhor pro final do ano. Até em comparação com o ano passado, o elenco do Fluminense parece melhor, tem opções boas, até no banco mesmo, o próprio Lescano, que é uma promessa, uma aposta do Fluminense, mas que é um bom jogador, pode ele ser importante em alguns momentos. Alguns pilares da equipe se mantiveram, o John Arias, que poderia ter saído, não saiu, ficou e vem jogando muito bem, como a gente falou. Então é um jogo para o Fluminense aproveitar mesmo, conquistar esses 3 pontos numa vitória aí, nessa partida contra o próprio Vitória, nesse triunfo contra o Vitória, e também a União Espanhola para garantir ainda mais uma situação melhor na Sul-Americana e não correr o risco, né, de ficar em segundo lugar e pegar um time da Libertadores. E, enfim, Sul-Americana não é uma grande competição, que é o grande foco da equipe, mas caso avance na competição e até conquiste o troféu, o torcedor não vai reclamar. Então é importante também, claro, pensando mais com foco no Brasileirão, mas, enfim, partidas que o Fluminense tem que aproveitar, até pela superioridade técnica e o momento bom que vive. Esse foi o episódio, falamos aqui um panorama geral sobre a 3ª, 4ª rodada do Brasileirão, um pouco da Sul-Americana, e além disso, esse podcast marca o retorno do Resenha 90, semanalmente será publicado às sextas-feiras, e também a estreia das crônicas. O Resenha 90 hoje possui um site que vocês podem acessar no nosso Instagram, em que publicamos as crônicas de todas as partidas dos clubes cariocas, dos 4 grandes. A gente acompanha o momento, explica como que foi o jogo, explica um pouco do contexto também do clube. Então a gente convida vocês, além de ouvirem o nosso podcast, acessarem esses textos e lerem, poderem acompanhar o time do coração e também os outros clubes cariocas. Você que gosta do futebol no todo ou quer saber mais sobre o seu time, está disponível no nosso Instagram, que também se chama Resenha 90. E é isso, galera. Espero que vocês gostem, sigam a gente, compartilhem. Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.